seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Futuramente. Nessa temporada, a gente está discutindo como a inteligência artificial está mudando rapidamente o mundo e como que isso impacta as nossas vidas. Esse podcast é apresentado pela futurista Marta Gabriel e por mim, Carol Tamacia, jornalista aqui da CBN. Hoje a gente vai falar do papel essencial da escola nesse processo. No segundo bloco, a gente tem a participação de uma convidada especial. A gente vai receber Rosa Alegria, futurista, diretora do movimento de educação Teach the Future no Brasil. Bom, hoje aqui a gente tem duas futuristas. E aí, algumas pessoas ainda confundem futurismo com futurologia. Marta, então eu queria que você explicasse um pouco dessa profissão que traça cenários para o futuro, num futuro que a gente diz que vai ser dominado pela inteligência artificial. Futurismo existe desde o século passado, né? Então a gente tem iniciativas que datam do começo do século, quando se percebe que a gente já está começando a ter aceleração. Então a gente fala do nosso século acelerado, mas na realidade a aceleração, o século XX foi um século também bastante acelerado comparando com o passado. Em meados do século passado, o governo americano inclusive percebeu essa aceleração quando começam os primeiros institutos de futuro, inclusive FTF, que é onde eu fiz a minha certificação há uns anos atrás. E aí, por que isso é importante? Porque quando você não tem a mudança é pequena no mundo e a gente passou séculos com um ritmo muito, muito lento de mudança, o futuro, ele é uma projeção do passado, né? Muda muito pouca coisa, muda no seu âmbito pessoal, se você casa, tem filho, não tem filho, blá, blá, mas em termos de mundo mudava muito pouca coisa. Então a gente conseguia planejar, a gente conseguia enxergar o que fazer. Quando essa aceleração começa a aumentar, e no começo desse século isso acelerou, assim, muito, e todo mundo está sentindo agora essa aceleração mais forte, se você não tiver um letramento em futuros, se você não tiver essa habilidade de traçar cenários, você se perde. Você achar que futuro é igual ao passado, é igual ao que está aqui agora, ou você decidir futuros, o que você vai fazer sem ter essa visão mais ampla, só com as informações que você tem no presente, que é o curto prazismo, né? Você vai tomar a decisão errada. Então, tanto que a gente brinca que a pior coisa que você pode fazer quando você toma uma decisão de longo prazo é você agir e pensar com cabeça de curto prazo. Então, o futurismo, ou letramento em futuros, Futures Studies, é para você ter essa visão um pouquinho mais ampla, pensar em possibilidades de futuros, por isso que a gente fala que é futuros, com S, não é futuro. Ninguém consegue prever o futuro, né? A gente ainda ninguém inventou nada que cumpra essa função. O que dá para fazer é com metodologias, com imaginação, inclusive é uma mistura das duas coisas, você ter esses cenários traçados, aí você analisa quais são os piores, quais são os melhores, você tenta evitar os piores, você tenta criar os melhores e construir o futuro. Então, futurista não é quem imagina ou pensa ou só faz análise de cenários futuros. É quem ajuda a construir os futuros que a gente quer. E aí um exemplo que eu dou, se você vê o clima, a questão climática, a sustentabilidade, já faz uns 30 anos pelo menos que isso está sendo uma agenda mais forte no mundo, né? Por quê? Porque tem estudos lá atrás de cenários futuros que se você não fizesse nada ou continuasse agindo daquela forma, a gente ia ter uma situação insustentável no futuro. E aí o que foi feito? Várias iniciativas para a gente mitigar qualquer problema que a gente tem, e a gente está enfrentando problemas. A mesma coisa agora, a gente está com um ritmo aceleradíssimo de mudança, a gente nas revoluções tecnológicas anteriores, a gente teve uma ou duas tecnologias, pegar, por exemplo, a primeira revolução industrial, ela teve uma tecnologia, que é a máquina a vapor. A segunda, ela teve, demorou 100 anos para ter a segunda, tá? Então, ela teve a eletricidade e o motor a combustão, que já teve mais um cascateamento. Aí demorou mais uns 80 anos, vem o computador, que aí vem, que é a terceira revolução, computador, depois a internet, mas mesmo assim, um tempão entre uma e outra. Agora a gente tem 8, né? Então a gente, no próximo episódio, vai falar um pouquinho sobre esse smart world, mas além da inteligência artificial, a gente tem Big Data, a gente tem IoT, blockchain, robótica, nanotecnologia, impressão 3D, computação quântica, é muita, fora CRISPR, mas isso é uma aceleração gigantesca que a gente tem que enfrentar. E se você não tiver essa visão para esse letramento, você fica perdido, paralisado nesse contexto, né? Isso me chama muita atenção da sua fala, né? A pessoa, ela nascia e morria na mesma sociedade. E agora não, ela vai nascer numa sociedade e vai morrer em outra completamente diferente, né? Imagina essa geração que está nascendo agora, né? Que ela já nasce com ritmo de mudança acelerado. Porque a gente ainda consegue saber o que é
uma vida diferente, com um ritmo mais lento. A gente às vezes até tem saudade, né, desse tipo de vida. Mas isso não existe mais. E aí é um novo modo de viver, por isso que por muitos motivos, não apenas eu, mas um monte de gente que estuda futuros, tecnologia, etc., a gente acredita que a gente está vivendo uma nova era da humanidade. A gente vai passar para um outro patamar, porque a gente tem que navegar o mundo com uma velocidade que não tinha antes. A gente tem um crescimento tecnológico que está se misturando com a gente de forma inédita. A gente tem tecnologia agora, que nem a gente comentou no primeiro episódio, de que você não controla, elas começam a se proliferar de maneiras que a gente estão convivendo, coexistindo, cocriando com a gente. Então, é uma nova forma de viver. A gente tem um termo também que é interessante a gente falar aqui, Carol. A gente está falando muito da singularidade. A IA chegasse no nível humano e isso é chamado de singularidade tecnológica, né? Por quê? Singularidade é um fenômeno da física. Quando está chegando próximo de um buraco negro, a partir de um certo ponto, que é a singularidade, você não consegue mais se afastar. O buraco negro te puxa e a partir daquele instante, as regras da física que você conhece, que vale fora do buraco negro, não valem mais. Você passa para um outro patamar. Então, essa singularidade tecnológica já foi prevista lá atrásão pelos cientistas do século passado, que ia acontecer em algum momento. Por quê? Quando a IA chega no nível humano, por que a gente chama de singularidade tecnológica? Ela cria as superinteligências. E isso muda completamente aquilo que a humanidade conhece, consegue fazer, etc. Então, se a gente pensar na singularidade que vai acontecer, etc., está todo mundo falando dessa singularidade que é da IA. Mas, na realidade, a gente já viveu outros momentos de microsingularidade. Vou dar um exemplo. Quando surgiu o livro, ou quando surgiu a agricultura, quando surgiu, especialmente o livro, que ele muda cognitivamente também a forma como a gente faz as coisas no mundo, né? A partir do livro, a gente é outra humanidade. Antes do livro, a gente não lia com a própria cabeça, a maior parte das pessoas não sabia ler, a maior parte das pessoas só ouvia alguma coisa em voz alta que o outro lia. A partir do livro, você começa a ler sozinho, conectar, a gente passa para um outro patamar. A humanidade muda completamente por causa disso. Então a gente já teve esses momentos, a escrita é um outro momento. Então a gente já teve vários momentos na história da humanidade de Big Data que a gente teve que resolver. A gente começou com alguns códigos, inicialmente era o oral, chega uma hora que ele não dá conta, porque tem que passar para outras gerações, ele é impreciso, não sei o quê. O que a gente fez para vencer a quantidade e para poder evoluir a quantidade de informação que a gente não consegue fazer gestão? Inventamos a escrita. A escrita fica permanente. Aí quando a escrita não dá mais conta, começa a ser muita coisa, a gente inventou o código computacional. Depois do computacional, o que a gente inventa? O algoritmo, que é o estado que a gente está. Então, a gente vai criando maneiras de navegar esses big data, esses momentos de microsingularidade, e agora a gente vem para essa que é maior. Então, agora a mudança é gigantesca. A gente pensa pouco sobre o futuro, se a gente for ver, né? Então, se a gente é treinado para focar muito no presente, pode ter alguém que está ouvindo a gente, pensa assim também, tá, mas se eu fico pensando no futuro, fazendo uma predição sobre o futuro, tal, isso não me gera uma ansiedade, uma angústia, já que o futuro é incerto? Como que a gente faz para esse pensamento no futuro não cair na ansiedade sobre algo que eu não tenho controle, sobre algo que é incerto? Quando você não tem conhecimento de letramento em futuros, o futuro é mais incerto, porque você não sabe absolutamente nenhuma direção para qual ele pode ir. E aí você fica com medo. O letramento em futuro protege da ansiedade, Isso, então. Exatamente. O que te protege do medo, que a gente comentou também no primeiro episódio? O conhecimento. E o letramento em futuro são métodos para você justamente dentro dessa incerteza enorme, que aí sim você não sabe o que está acontecendo, é muito difícil, você tem que parar para pensar. O cérebro humano, intuitivamente, ele pensa que o futuro é igual ao passado. A gente viveu 99,8% da nossa evolução no lento. Então, o que você acha que o seu biológico aprendeu? Lento. Achar que o futuro é igual ao passado. Então, ele não consegue intuitivamente, ninguém aqui consegue intuitivamente enxergar o que vai acontecer num cenário de mudança hiperacelerada. Você precisa desse letramento, que é, no mínimo, né, de enxergar sinais, parar para pensar o que sinais podem significar, tanto positivo quanto negativo, e desse contexto de pelo menos uns 3 cenários positivos, 3 negativos, o que eu posso fazer? Aí você começa a ter algum tipo de ação possível, né? Para um caminho incerto, mas muito mais provável. Quando a gente fala de cenários, a gente classifica esses cenários em prováveis, possíveis, plausíveis, preferíveis, etc. Então tem uma classificação onde você consegue ali navegar de uma maneira mais lúcida, vai para o futuro. A pandemia, ela foi um grande marco, né? Acho que o isolamento forçou ou acelerou a criação de novos modelos de comunicação, de trabalho. Esse período que foi tão duro, né, em muitos aspectos, ele foi positivo.
quando a gente pensa nessa integração homem-máquina, no surgimento de novas habilidades? Depende do que a gente considera positivo. É positivo e negativo. Então, vamos falar sem julgamento de valor. Tá. O que a pandemia fez? Ela criou uma infraestrutura tecnológica que não existia antes. Ela teve que conectar todo mundo. E ela rapidamente deu letramento para quem não tinha em digital. Então, ela digitalizou o mundo, você concorda? Com isso que aconteceu durante o primeiro ano da pandemia, a gente criou uma infraestrutura que não existia para um monte de coisa que já existia. Então, se você pegar 2020, vem a pandemia, conecta todo mundo. Em 2021, a gente começa a ver a ascensão de blockchain, a gente começa a ver Open Finance, a gente começa a ver várias das tecnologias que já estavam aqui, mas não tinham infraestrutura ou não tinham ainda maturidade de adoção, começaram a surgir de forma ampla, né? Elas já existiam. Aí, se você pegar 2022, isso vai evoluindo, a gente começa a ter os NFTs, de novo o papo de metaverso, que é velho, nós vamos falar de metaverso aqui, mas metaverso não morreu, gente, não é papo velho, é uma coisa que existe há um tempão. O que é NFT? NFT é Non-Fungible Tokens, a gente pode falar num dos episódios também, ele é um tipo de token. O pessoal conhece as criptomoedas. Então, são 2 tipos de token que a gente tem, o fungível e o não fungível. As criptomoedas estão na categoria de fungível e o não fungível é uma coisa única. Então, qualquer coisa que seja única como uma obra de arte, esse momento aqui, nós 3, né, batendo um papo, é um momento único que você pode registrar, ele é não fungível, você registra no blockchain. Então, foi uma explosão, aí passou por quê? Na realidade, tudo tem o seu hype, o hype dá alertas que tem alguma coisa acontecendo, aí toma o seu caminho, continua ali na base sendo importante e se fortalecendo, enquanto outras coisas surgiram. Em 2023 surge o ChatGPT, com a interface chat das IA generativas, o hype passa para IA, né? Mas tudo isso junto, dá para você perceber a aceleração que foi a partir da infraestrutura formada em 2020 pela pandemia. A gente muda também com a pandemia, várias coisas são importantes aqui que a gente vai falar. A gente dá um gostinho para as pessoas do que é a possibilidade de trabalho remoto, da interação remota. Não só do trabalho, mas de todas... E aí, por isso que eu falei para você que não é positivo nem negativo. Tem o lado bom e tem o lado ruim. E tinha as festas remotas também, cada um brindava com o seu corpo na sua casa, era horrível. É horrível. Então tem o lado ruim, o ser humano, a gente biologicamente foi configurado para ficar feliz quando a gente está em grupo. E a gente teve uma experimentação de possibilidades que antes poucas pessoas tinham. A gente que trabalha com digital há muito tempo, lógico, a gente já fazia reunião remota, etc e tal, mas quando todo mundo entra que o mundo muda, tá? Hashtag fica a dica. Quando só um nicho usa tecnologia, aquilo não muda o mundo. Quando todo mundo começa a mudar, mesmo que use errado, use pouco, use mal, mas está todo mundo usando, é aí que a gente vai ter uma transformação profunda. Então, a partir daí, a gente está no cenário que é hoje, que é muito mais complexo. Quer ver, ó? Pega alguém no ambiente de trabalho hoje, né? Um gestor de pessoas. Ele tem que administrar uma complexidade infinita que não tinha antes, que é gente que quer trabalhar remoto, gente que não quer trabalhar remoto, tipo de atividade que pode ser remoto, tipo de atividade que não pode ser remoto, tipo de negócio que pode ser remoto, área que pode ser remota, área que não pode ser remota, infraestrutura do local que você está. Tem lugar que tem infraestrutura, tem lugar que não tem infraestrutura. Quais dias da semana que você concilia todo mundo? Gente, é uma missão impossível que só a IA pode resolver, né? Coloca lá todas as agendas de todo mundo e vê se você consegue dar conta daquilo. Mas você criou uma aspiração, um desejo que não existia antes. Antes estava todo mundo lá no mesmo quadrado, fazendo a mesma coisa, nos mesmos horários, funcionavam presencial e estava tudo certo. Esse tipo de coisa agora, quando a gente volta da pandemia, a gente volta com um mundo mais híbrido e com uma aspiração que ele seja mais híbrido. Só que a tecnologia ainda não dá conta de um mundo híbrido com a mesma experiência de algumas coisas que a gente faz no presencial. Então a gente está num cenário agora que a gente está tentando resolver essas complexidades para atender todo mundo, e isso quer novas habilidades também. Então a gente falou um pouquinho de quando a IA entra, ela traz tecnologia, você precisa de habilidades humanas para resolver as questões tecnológicas, e agora a gente tem um monte de questões humanas no meio desse contexto tecnológico que a gente nunca viveu. Então se a gente não para pensar e reestruturar, e aí que entra o que nós vamos falar também no próximo episódio, que é cidades inteligentes, saúde inteligente, educação inteligente, para a gente tentar a ajuda da tecnologia para a gente resolver os problemas humanos. Mas perceba que a detecção do problema, no episódio com o Wesley a gente falou isso, a gente tem que saber qual é o problema. O problema é humano. Eu tenho que resolver um problema humano. Eu não posso ficar escravo do que a tecnologia vai trazendo e a gente fica naquela loucura de ir atrás só do que ela faz. Quando você fala de aprofundar humanidades e tal, acho que daria um bom momento para você explicar pra gente um pouco mais sobre o pensamento crítico e como ele pode antecipar futuros possíveis, ajudar nisso. Ele ajuda. Inclusive eu falo no livro, né, do Habilidades para o Futuro, sobre os dois. O letramento em futuros, ele ajuda a gente a enxergar futuros.
O pensamento crítico ajuda a enxergar presentes e analisar algumas coisas que a gente tem de resultado para futuros. Então, sem pensamento crítico, você não consegue... Qual é a função do pensamento crítico, né? Vamos dar um passinho atrás. Primeiro, a importância. Tudo que a gente faz e julga, a gente faz baseado no que a gente pensa. Então, se a gente pensa errado, a gente faz, julga errado, toma decisão errada. Para a gente pensar certo, não adianta só ter inteligência. A inteligência, ela funciona como se fosse o nosso... Pensa no computador, ela é o processador. Quanto mais você tem inteligência, mais você consegue processar coisas. Só que se o software for ruim, se você processar muita coisa, acelera coisa ruim. Você faz coisa ruim mais fortemente, né? Então, o pensamento crítico, ele é esse software. Quem tem pensamento crítico bom faz coisas melhores. Mesmo que o seu processador ali não seja o mais poderoso da face da Terra, tá? Então, o pensamento crítico, ele te ajuda a entender o que está acontecendo, contexto. O que está acontecendo, filtrar a informação, fazer as perguntas corretas, e aí você toma a decisão baseado nisso e vai filtrando. A busca do pensamento crítico é chegar na verdade, no máximo que você pode com a condição que você tem. Eu até faço uma brincadeira, que é assim, se você toma decisão só com as informações que o mundo te oferece, sem perguntar nada, você não está tomando decisão, alguém está tomando por você. Ou então você está sendo manipulado. E um dos problemas que a gente tem, que a gente não pensa criticamente, é que a gente acredita, a gente tem vários vieses, né? A gente acredita que a informação que eu tenho na mão, ela é suficiente para eu tomar decisão. A maior parte das vezes no mundo que a gente está agora, não é. Tem um monte de exemplinhos de coisas, de estatística, que se eu perguntasse para você e pergunta para todas as pessoas erram, porque você tem uma visão de mundo que você acha que é aquilo, e na realidade não é, e você acredita que sua visão é a que está correta. Então isso é um problemaço. Isso é a fonte de negacionismo, polarizações. Por que isso é um problema grave hoje? Porque antigamente o mundo mudava mais lento, lembra? Então as histórias que eram contadas de mundo, elas duravam mais tempo. Então você, na realidade, tinha umas histórias coerentes que todo mundo compartilhava. Agora, muda muito rápido e você continua preso em histórias e coisas que você assume. Tanto que eu até brinco toda hora, as pessoas... Gente, não vamos assumir nada. Assumir é o maior desvio para a gente parar de pensar corretamente, quando você assume que uma coisa é isso e aquilo. A outra coisa que o nosso cérebro faz, além disso, de a gente sempre achar que a gente já tem a informação que a gente precisa e não perguntar mais, para você fazer as perguntas corretas, você tem que ter energia, tempo e autoconfiança. Porque às vezes você vai falar uma pergunta que num ambiente que não é favorável para você, e você tem que perguntar. O que acontece na nossa vida hoje? As 3 coisas a gente não tem. Não tem tempo, não tem energia, muitas vezes a gente está exausto, e você está num ambiente hostil, não familiar. Então, isso desfavorece aquilo que a gente precisaria ter, que é o pensamento crítico. Então, você tem que lutar contra o que seria o natural do seu organismo para você pensar criticamente. Requer esforço. Requer esforço. A gente retoma esse assunto com Rosa Alegria, futurista, membro global do Instituto TTF Brasil, Teach the Future. Rosa, seja bem-vinda. É uma alegria. É uma alegria estar aqui com Carol você. E Marta, muito bom. Muito bom. Você costuma dizer que a gente precisa ensinar sobre o futuro com a mesma relevância que ensina sobre o passado. Então, a minha pergunta é, quais são os principais desafios para incorporar esse ensino, por exemplo, na educação formal, nas escolas, nas universidades? A vida toda a gente estudou e estuda ainda o passado, a história, né? Que é absolutamente importante na vida da gente. Ter referência sobre o que nos trouxe até aqui. Acredito que os ouvintes, as ouvintes que estão aqui com a gente, quase todos ou todas, não estudaram o futuro. Nós estudamos a história pelas evidências, pelos registros, tudo aquilo que existe, que é comprovado. Mas nunca aprendemos a estudar aquilo que ainda não existe. E o que não existe é o mistério insondável no qual residem as grandes respostas e soluções. Como é que a gente alcança esse mistério? Através da imaginação. Então, falando do futuro, como ele começa? A partir de onde ele existe? A partir de uma imagem mental. Essa imagem mental ela é tão poderosa quanto qualquer outra coisa que pode ser evidenciada. Então, a partir dessa imagem, no futurismo e através das práticas que a Marta mencionou, a gente começa a aprender como tangibilizar essa imagem mental, que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um medo, pode ser um anseio, mas pode ser um desejo, pode ser uma ideia. E a partir disso, você tangibiliza no presente. Então, assim, eu sempre digo que o futuro não existe, obviamente não existe, que foi muito claro aqui, mas ele passa a existir a partir do momento que ele vira presente. Então, ele se concretiza a partir de todo esse processo de idealização, a partir do intangível, daquele campo lá que
a gente não estudou ainda na escola, a gente traz para o presente através de um projeto, através de uma ideia, através de uma inovação. E aí o futuro passa a ser presente. Uma tendência, né? Uma tendência. Uma expectativa. Exatamente. A tendência, normalmente, ela é esticar um pouco o presente. Então, nem sempre a tendência, ela garante inovação. Ou seja, inovações disruptivas não vêm de tendências, porque elas já estão sendo visíveis e estão acompanhando. Então, ela é o presente esticado. O que traz inovação realmente, que o mundo precisa, essas respostas realmente vitais, para que a gente passe para um mundo que responda a tudo aquilo que a Marta falou, essas mudanças que nunca tivemos na história, a gente precisa de disrupções, a gente precisa de mudanças radicais, mudanças moleculares. Então, é a partir dessa imaginação que a gente vai para o futuro e traz essa ideia para o presente. E como é que funciona isso no letramento de futuros? O letramento de futuros é simplesmente um processo que te ajuda a estimular a tua imaginação, a expandir a imaginação, a fortalecê-la. Então, na escola, a gente aprende tudo que existe, voltando, né? Tudo que existe, tudo que é provado, tudo que é registrado, tudo que é o presente, mas a gente não aprende a entrar nesse mundo daquilo que não existe. E é nesse mundo que a gente vai encontrar essas respostas. Então, assim, o grande desafio atual, primeiro, convencer o sistema educacional a estudar e ensinar aquilo que não existe. E aqui eu tenho que mencionar um movimento do qual eu faço parte, né, que é o TTF. Teach the Future é um movimento global que há 10 anos existe no mundo, em 30 países. Aqui no Brasil a gente opera já há 7 anos, TTF Brasil, para quem não... Às vezes o inglês é difícil de pronunciar, né, para todos. Aqui a gente tem expandido esse letramento de futuros, olha só, não só para quem está na universidade, né? Porque quem está na universidade já escolheu a profissão, já tem assim meio que os paradigmas cristalizados, não é? Mas a gente está ensinando essa nova disciplina para crianças e para adolescentes, ensino fundamental e ensino médio, porque é aí que você vai trazer esse imaginário, fortalecer essa sensação do tempo, né, que as crianças e adolescentes têm, de como se apropriar dele e de como criar o mundo que eles querem. Ninguém pergunta para as crianças e para os jovens que mundo eles querem nas escolas. Não só nas escolas, mas em todos os sistemas. A gente fala de jovem, que jovem é isso, jovem é aquilo. Às vezes a gente faz críticas, a gente elogia, né, as novas gerações, mas a gente nunca fala com eles e a gente não coloca os jovens no centro do debate. Então, esse movimento que eu estou mencionando, que é o Teach the Future, ele prioriza a voz do jovem, porque o futuro é mais deles, né? Eles vão ter mais futuro que eu, por exemplo. E como fazer com que esse jovem ele se prepare para esse mundo aceleradíssimo que a Marta mencionou? Não é só estudando história, não é só estudando ciência, não é só estudando matemática, com todo o louvor que a gente tem e rende a essas disciplinas, claro. Mas é preparar os jovens a se preparar para um mundo incerto, porque a incerteza ela está cada vez mais radical, mais intensa. E como não criar ansiedade? Como não criar medo? É impossível. A incerteza ela gera angústia, ela gera medo. E a gente vê que atualmente os índices indicam que isso tem crescido vertiginosamente. Como fazer isso? Problema de saúde pública total, mundial. Mundial. No Brasil a isso gente é líder nisso. Alarmante. Do bullying Exato. Digital, então tem N fatores. São dados alarmantes, né? Então, na verdade, o que fazer? Qual é a vantagem de estudar o futuro? É diminuir essa ansiedade. Como? É que você já falou, não é que não cria ansiedade, pelo contrário, quando você se apropria de informações, de ideias sobre o futuro, você se fortalece e se liberta, porque você já tem mais ou menos um caminho que você quer traçar. Quando você não tem a mínima ideia de onde você vai chegar, é aí que vem a incerteza, é que aí vem a angústia. Então, o futurismo, ele traz uma luz lá no final da estrada, né? Você consegue ver essa luz, que tem a ver com desejo, tem a ver com plano, né? Você imagina um jovem hoje, pergunta para ele, até às vezes no vestibular, ele não sabe o que ele quer da vida. Mesmo fazendo vestibular, ele não tem ideia do que ele vai fazer com aquela profissão que disseram para ele que é uma profissão da moda, que é uma profissão... Não, o futurismo tem a ver com você criar uma profissão nova que não existe e que vai ser uma grande profissão. E as próprias profissões estão mudando, né? O jornalismo que eu faço hoje não é o jornalismo que era feito muitos anos atrás. Totalmente. Então, assim, a pessoa vai entrar na faculdade para fazer uma profissão e ela vai sair com outra e vai experimentar outra até o final da carreira. É aquilo que a gente estava falando de você acostumar que vai ter essa mudança contínua. Sim, e você se preparar para poder enxergar essa mudança contínua e se adaptar. A gente viu de uns 10 anos para cá um aumento muito grande da agilidade, né? Na área de negócios, todo mundo incorporando agilidade. Mas a agilidade
sem uma visão de futuro, sem um alinhamento de para onde a gente quer ir, ela fragmenta, vai cada um para um lado mais rápido, Sim, né? sim. Fazendo coisas. Você tem que ter esse alinhamento, entender que todo junto, senão a gente mina esforços ao invés de a gente juntar esforços na mesma direção. Isso tem todo um processo. Você primeiro entra em contato com o que está acontecendo. As escolas nem sempre colocam os alunos, as crianças e os adolescentes, enfim, todos os estudantes, em contato com o mundo. É uma coisa óbvia, você precisa colocá-los, que o mundo está mudando. Segundo, tem que ensinar também como analisar essa mudança. O pensamento crítico, não é? O que fazer com essas mudanças? Como é que eu reajo a elas, né? Eu sou refém disso tudo? Eu posso também agir com a minha atitude, com meu plano, com o meu conhecimento, né, com o meu desejo. A partir daí você projeta. Projetar é essa questão do... Você pode projetar cenários negativos, como a Marta falou, positivos, não é, tendenciais, e você age sobre eles, você ensaia o que vai ser teu futuro sobre eles. E lá na frente, coloca o seu desejo. O coração, ele não pode faltar. Tudo isso que eu falei antes é mente pura, cérebro, até o cenário. Quando você entra no teu desejo, eu quero esse mundo para mim, eu quero essa profissão nova que não existe, eu quero sugerir para o prefeito da minha cidade uma cidade que eu acho que vai ser boa para todos. Então aí vem o desejo forte. E ele tem uma força muito grande no futurismo, tá? Muito maior até talvez do que a mente. Porque quando você tem um desejo forte, uma visão muito clara do que você quer, você pode mudar o rumo das coisas. Aí você, como a Marta falou, não sozinho, porque hoje a gente não consegue mudar o mundo sozinho. A gente tem que se congregar, a gente tem que se juntar, porque o mundo precisa de força, né? Todos juntos na mesma direção. E aí, no final, depois que você tem claro e junto essa visão que você quer sobre a sua cidade, sobre a sua profissão, sobre a sua escola, sobre o mundo, o Brasil, você planeja. Aí você tem toda uma trajetória, né? Planeja. Dentro desse planejamento tem uma série de metodologias que você aprende para fazer acontecer. É mais ou menos legal, isso. Gente, ouvir vocês falarem sobre isso é muito bom. Eu queria, então, exemplos bem-sucedidos, se vocês pudessem citar. Né? A gente falou aqui que a escola está caminhando ainda para isso, mas já tem alguma coisa para a gente citar como exemplo? Eu não posso dizer que é uma coisa rápida. Você não pode mudar um paradigma num sistema de educação que existe há séculos em poucos anos. Então, nós estamos, assim, em 30 países nesse movimento. Existem escolas que já estão na Turquia ensinando futuros, na Finlândia, no Brasil aqui. A gente tem no Brasil, em São Paulo, uma escola de ensino fundamental que ensina futuros para crianças de 7 a 12 anos. E nós estamos medindo o impacto que isso tem. Nós temos uma ferramenta que se chama Escala de Conscientização de Futuros, que nós estamos fazendo um estudo sobre o impacto disso. Porque essas crianças, quando você pergunta para elas sobre o futuro, elas fecham os olhos e imaginam, elas só veem tragédia. Elas só veem robôs matando gente, elas só veem alienígenas invadindo a Terra, guerra nuclear e mudança climática, o mundo fervendo, enfim. É muito grave o que está acontecendo. Então, o futurismo na escola, ele liberta desses medos, porque ele amplia as visões. Ele faz com que essas crianças e jovens consigam ver alternativas que eles mesmos podem agarrar, né, e criar, né, isso. E às vezes eu acho que a escola formal também nem está preparada ainda para... Então, por exemplo, as crianças estão aprendendo que não pode desperdiçar água, né? Eu já vi uma criança em pânico, porque a torneira estava ligada, ele vai acabar a água do mundo. Ela não conseguiu entender, né? Assim, eles não entendem a dimensão. Acho que a escola também não está preparada para passar o recado da forma certa, né? Porque aí gera ansiedade nessa criança. O contexto, eu trabalho com a parte de educação também, né? Junto, pensando caminhos de educação, é desafiador. Que nem eu falei de um gestor de RH desafiador, de pessoas, educação pior ainda, porque você pega desde a criancinha, começa em casa e tem toda essa contaminação casa, escola, que também precisa favorecer, né? A gente pode começar em casa, os pais não têm letramento. Então eu brincava quando começou o digital, se os pais não sabem o que está acontecendo, é difícil em casa você passar isso para os filhos. Aí na escola a gente tem toda a questão de capacitação de professores, e a gente tem um ambiente agora que é muito mais permeável, além do ambiente formal, você tem todos os ambientes informais que atuam, e quanto mais a criança vai, né, passando para as idades mais adultas, mais ela tem essa contaminação. Então é um ambiente complexo. E aí volta para uma das coisas que em algum dos episódios aqui a gente comentou, que eu falo toda hora que na complexidade não tem solução fácil. Não tem, na complexidade a gente tem que navegar conforme ela se apresenta. Então veja que não é só uma habilidade. A gente está falando aqui do letramento em futuros, que é importante, o pensamento crítico, mas a gente tem outras. E a maior parte delas são habilidades humanas, que é a colaboração, que é fundamental para que você também consiga fazer as
coisas aqui, enxergar mais partes desse contexto, tanto que a Rosa está aqui e ela faz os estudos também. Num estudo de futuros, o futurista, ele é um catalisador. Ele pega pessoas, vamos pensar, por exemplo, aqui, o futuro da energia em São Paulo. Você vai pegar quem consome energia, quem produz, quem distribui, quem regula, todo mundo junto tem que colaborar para dar as suas contribuições, para você enxergar esse todo, para que você possa fazer análise de cenários com uma propriedade, com um grau que é lúcido, né? Que senão a gente fica todo mundo enviesado, cada um olhando para o seu lado aqui e começa só a imaginar. Então, é complexo. Por isso que é um trabalhinho, né, passo a passo, mas tem que preparar desde criança, porque você não vai estar nunca preparado, na realidade. Na minha opinião, a gente está o tempo todo vendo para onde que vai, mudo rota, onde que vai, mudo rota, mas eu tenho que estar com o olho lá e o pé aqui, um olho lá e o pé aqui. Eu olho lá, vou caminhando, olho lá, vou caminhando. E isso vai mudando conforme as coisas vão se configurando, né? Então, entre os desafios, né, está também, a escola não tem instrumentos para ensinar o futuro, né? E os professores também não estudaram o futuro. Como a gente vai ensinar o futuro para os jovens se os professores não estão? Então, esse movimento todo, né, e tem a Unesco também faz isso, né? A Unesco tem hoje um departamento só de letramento de futuros, desde 2012, é formar os professores, tá? E o professor pergunta, como é que eu vou ensinar o que não existe, né? Não faz sentido para mim. E aí a gente desconstrói essa resistência, porque a gente ensina ao professor a perceber sinais de mudança. São as evidências do futuro, porque é claro que ele não existe. Mas quando você começa a ver esses sinais, essas mudanças, e aí o professor começa a entrar em contato com isso, ele vai passar para os alunos. Então, assim, existem metodologias. Nós temos hoje no Teach the Future uma biblioteca imensa de metodologias open source no nosso site, né? E também temos cursos para professores e também para estudantes. Então, assim, é preciso, sim, formar todo esse sistema para que o futuro possa ser incorporado ao currículo escolar. Porque ele é tão importante, como você mesma disse, ele é tão importante quanto o passado, quanto a história. Muito legal. Bom, para a gente encerrar, então, dá uma dica para a gente. Já deu várias dicas aqui, já deu vários caminhos, mas eu queria alguma dica de filme, de livro, de série, documentário, enfim, alguma coisa para quem está acompanhando a gente e quer se aprofundar. Olha, tem tanta coisa, né, que eu acho que o tempo não permite, mas eu vou indicar um pequeníssimo vídeo que tem acho que 3, 4 minutos, está na internet, vai no YouTube aberto, que se chama Uma Breve História do Futuro, tá? E aí a autora desse vídeo é a Jennifer, né? Jennifer com J e 2 N's, Gidley, Gidley. Então lá você entra em contato quando começou essa história do futuro como uma disciplina de aprendizagem, né? E como ele foi visto por todas as civilizações até hoje. Então acho que é o primeiro contato que os professores deveriam ter para usar na sala de aula. Começa a usar já. E podem ir no nosso site também, que é o www.teachthefuture.org. E lá tem a biblioteca com ferramentas para você usar na sua sala amanhã. Não precisa ser um futurista, não. Você pode já usar essa perspectiva do futuro nas suas aulas. Takeaway. E agora é aquele momento em que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. Takeaway de letramento em futuros e a importância disso, gente. Então, olha só. Letramento em futuros não é pensar futuros, é criar futuros, é entender como traçar cenários. E isso é super importante quando o mundo muda num ritmo super acelerado, que é o que a gente está sentindo hoje. Então, se o futuro não é mais como era antigamente, né, lento, igual ao passado, a gente precisa de novos métodos para conseguir enxergar caminhos para o futuro. Então, o melhor antídoto contra a ansiedade para futuros é letramento em futuros. Precisa desde criança, para que a criança consiga entrar nesse ritmo, criança, adolescente. Aí a Rosa trouxe algumas dicas interessantes, inclusive um movimento que ela faz parte, que é o Teach the Future, TTF Brasil, que ensina crianças do infantil e fundamental a entender futuros. Eles também têm um trabalho bem bacana com professores, para que os professores também possam entender para ajudar nesse processo, né? Além de letramento em futuros, precisa também de pensamento crítico, porque o letramento em futuros ajuda a enxergar cenários futuros e o pensamento crítico ajuda a enxergar o presente. Então a gente precisa entender o presente também para tomar decisões, e o pensamento crítico também tem um papel muito importante em letramento em futuros, porque a gente tem que analisar dados, analisar informações para poder
poder tomar decisão. Uma informação, futurismo é um período um pouquinho mais longo, normalmente 10 anos, que a gente enxerga, né, um pouquinho mais na frente, e tendências é um esticamento do que está acontecendo aqui agora de 3 a 5 anos normalmente. É necessário, tudo quanto é coisa que a gente aprende, história, ciência, são necessárias, continuam disciplinas fundamentais, mas não mais suficientes. A gente precisa de algo mais, que é o letramento em futuros e outras disciplinas que envolvem o desenvolvimento de habilidades humanas. Além do pensamento em futuros, a gente tem que esse futuros de 10 anos, 15 anos, é bem legal a gente pensar nos impactos da humanidade por 10 mil anos, por exemplo, né? Tem um movimento bem bacana que chama Long Now, dá uma pesquisadinha aí, que pensa em como que a humanidade deixa impactos para daqui 10 mil anos. E para fechar, letramento em futuros não é pensar futuros, é criar futuros juntos. Colaboração é uma das grandes habilidades para que a gente consiga isso. É isso, hashtag Tamo Juntos. Lembrando que você que está nos ouvindo pode interagir pelo Instagram da CBN, o @CBNOficial, pelo Instagram da Marta, @MartaGabriel, além do WhatsApp da rádio, que é o 11 99911 9981. Tem também o e-mail futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. Edição e finalização de Ellen Menezes. E a Ellen usou trilhas com inteligência artificial para esse podcast, hein, pessoal? Gravação no estúdio é de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves. A coordenação de podcast é de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos. A direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.